Rapaziada, é dia de decisão para o Internacional em Salvador, na Bahia. Às 7 horas da noite, Vitória e Inter briga na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e o técnico Ramon Dias definiu o Inter para essa decisão lá em Salvador com novidades importantes. A gente traz os detalhes da escalação que deverá ser confirmada nas próximas horas, o time adversário com muitos desfalques, a situação envolvendo o Ramon, lateral esquerdo do Inter, que está emprestado ao Vitória, afinal ele vai para o jogo contra o Internacional ou não? O clima e o ambiente na concentração do Inter, porque tem informação importante sobre isso vinda lá de Salvador, a situação da tabela, quem apita o jogo, tudo isso aqui no canal a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo e te registra lá na KTO para dar uma brincada. Tô dando uma olhada aqui nas odds, lembrando que não tem só o jogo do Inter hoje, tem outros jogos do Campeonato Brasileiro, tem Sport e Juventude, tem Bragantino e Corinthians, Botafogo e Vasco, Galo e Bahia, Grêmio e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo jogaço, amanhã tem Clássico Paulista entre Palmeiras e Santos, mas tem também Champions League hoje para palpitar lá na KTO. Em relação ao jogo do Internacional, tá? Uma vitória, com perdão da redundância, do Vitória, está pagando 2,30, o empate 3,25 e vitória do Inter 3,10. Essa odd aumentou nas últimas horas. Ontem eu olhei à noite, o Inter estava pagando menos de 3, agora está pagando 13,10 lá na KTO. O que me interessa aqui, tá? Menos de 2,5 gols no jogo, 1,60 lá na KTO, tá? Chutes a gol, essa também me interessa. O Canta La Piedra, que é um dos melhores jogadores nesse momento do Vitória nessa luta contra a zona de rebaixamento, para dar pelo menos um chute a gol, 1,91 lá na KTO. O Alan Patrick, para dar um chute a gol, 1,73 lá na KTO. Essas duas odds com o empate, que é o meu palpite para o jogo de hoje, que está 13,25, dá uma odd de 10,50. Se tu botar 5 pilinha, volta 52,50. Então, assim, é para brincar, é para jogar na manha com responsabilidade. A KTO é um site proibido para menores de 18 anos, tá? Então é para brincar na responsa, com juízo. Não é para tentar fazer renda extra, casa de apostas, não é para isso. É para brincar e se divertir, quem sabe, tirar uns pila do sueco, tá? Gente, vamos lá. O Internacional chegou ontem à noite lá em Salvador, na Bahia, para essa decisão de hoje, às 7 horas da noite, lá no estádio Manuel Barradas, né, o famoso Barradão, em Salvador, um jogo decisivo. Se o Inter perder para o Vitória, o Inter vai ficar a 2 pontos, aliás, a 3, né? Porque daí o Santos iria para o Z4 e o Vitória iria a 34 pontos, mas o Inter vai ficar a 2 do Vitória, mas a 3 da zona de rebaixamento, porque se o Vitória vencer, o Vitória pula para a 16ª colocação, o Santos cai para a 17ª, fica no Z4 e o Santos, a tendência pelo menos é que perca amanhã, porque pega o Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras brigando pelo título brasileiro. Então, o Inter tem que pelo menos sair vivo lá de Salvador, pelo menos pontuar lá em Salvador. Se empatar, vai a 37, até passa o Bragantino, espera o jogo do Bragantino nessa rodada, empata em pontuação com o Galo e se vencer, aí sim, melhor ainda, vai a 39 pontos, pula até a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então mostra como esse jogo é decisivo e importante e pro Vitória ainda mais que, jogando em casa, com apoio do torcedor, o Barradão vai estar abarrotado, Vitória já esgotou os ingressos pro jogo de logo mais, tem usado o fator local como um diferencial, apesar até de no último jogo ter perdido para o Corinthians, mas antes a campanha era boa dentro de casa do Vitória da Bahia e vai tentar empurrar aí na força do torcedor para uma vitória contra o Internacional. O time do Vitória, tá? Tem muitos problemas, são vários desfalques de bastante tempo. Os mais recentes, o zagueiro Zé Marcos, aquele mesmo, ex-Juventude, finalista do Campeonato Gaúcho, e a tendência é que o Ramon, lateral esquerdo, que pertence ao Inter, está emprestado ao Vitória, fique fora, tá? Ontem eu até trouxe aqui no canal, conversei com o presidente do Vitória, o Fábio Mota, que me relatou que o Vitória está tentando viabilizar
para pagar R$1 milhão que tem em contrato ao Internacional e conseguir utilizar o jogador que pertence ao Inter e está emprestado ao clube baiano nessa decisão de hoje. Mas isso ainda não é certo, tá? E é importante colocar aqui, o Vitória não precisa avisar o Inter. O Vitória pode utilizar o Ramon, mas depois tem que pagar para não ter nenhum tipo de problema, tá? Então o Ramon é uma dúvida, se ele não jogar, vai o Maicon Jesus na ala esquerda e na vaga do Zé Marcos vai jogar o Edu e o Lucas Halter, zagueiro, aquele mesmo ex-Botafogo, Goiás, tá voltando de suspensão. O Vitória praticamente espelha o Inter, tá? Eles jogam no sistema com 3 zagueiros, vai ter o Thiago Couto, que é o goleiro reserva, o Lucas Arcanjo, que é o titular, teve uma lesão lá no jogo contra o Corinthians no joelho, então vai Thiago Couto no gol. A zaga, Lucas Halter, Camutanga e Edu, Eric na ala direita, Ronald e William Oliveira, a dupla de volantes, e possivelmente o Maicon Jesus na ala esquerda. Mateuzinho tem uma chance do Paulo Roberto jogar, o Mateuzinho sentiu no último jogo do Vitória contra o Cruzeiro, o Cantalapiedra de um lado e o Renato Kaiser no comando de ataque. Esse é o provável Vitória para esse jogo contra o Internacional, essa decisão lá no Barradão. Em relação ao time do Inter, tá, gente? A gente já falou no vídeo de ontem à noite, o Rocher segue fora, o Alan Rodrigues segue fora, o Mercado suspenso, o Borré suspenso, o Ronaldo, que não é titular, mas seria uma opção no banco de reservas, tá fora, vai passar por uma artroscopia no joelho, só volta na temporada que vem, e o Internacional, que tá praticamente confirmado, tá? O Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, trouxe até a informação agora pela manhã que Ricardo Matias deve ser titular. E o Ramon deve manter a ideia com o Vitinho de ala e o Bruno Tabata no meio de campo do Internacional, com Ivan no gol, Vitão, Cleiton Sampaio e Juninho, o trio de zaga, Vitinho na ala direita, Bernabé na ala esquerda, Bruno Gomes e Thiago Maia, dupla de volantes, mais à frente Tabata e Alan Patrick, e no comando de ataque o Ricardo Matias. Deve ser esse o Inter para essa decisão contra o Vitória lá em Salvador. Até estava acompanhando ontem à noite o Henrique Pereira, repórter do Voz do Gigante, que está lá em Salvador, e ele fez um relato no programa do Voz do Gigante de ontem à noite, que ele conversou com uma pessoa do Inter lá na concentração em Salvador, e ele ouviu dessa pessoa que o clima tá pesado, o clima tá ruim nesse momento também dentro do vestiário do Inter. A gente sabe de tudo que se falou nas últimas semanas, se esperava uma vitória contra o Galo para dar uma acalmada nesse ambiente, não aconteceu, mas a gente sabe que é até natural que o clima não esteja muito bom, porque existe uma tensão por trás dessa decisão lá em Salvador, para o Inter pelo menos voltar vivo para Porto Alegre. Arbitragem, tá? Vem de Minas Gerais, Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por também de Minas, Felipe Alain Costa de Oliveira e o Celso Luiz da Silva. No VAR, um dos principais árbitros de vídeo do país, o Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro, é quem vai ser o vídeo hoje no jogo do Internacional, 7 horas da noite. Então, vai lá na KTO, faz o teu registro se tu não tem ainda, palpita e joga com responsabilidade. Deixa teu palpite pro jogo de logo mais aqui nos comentários. A gente volta depois do jogo entre Vitória e Inter, essa decisão lá em Salvador. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.